atualizando para você aí de casa. O Vitor Pereira tinha um contrato de 1 ano com o Corinthians, esse contrato foi cumprido. E o Corinthians tentava renovar esse contrato com o Vitor Pereira, né, para ele permanecer por mais tempo. Porém, ele não aceitou e comentou aí que tinha essa questão do problema de saúde da sogra dele lá em Portugal. Porém, dias seguintes, ele acerta aí com o Flamengo. Também teve toda uma questão ali com o Dorival Júnior, né, que descobriu por meio das redes sociais que seria dispensado. Enfim, teve toda uma polêmica em volta desse acerto aí do Vitor Pereira com o Flamengo. E na apresentação de ontem, ele justificou, né? Eu acho que essa parte da justificativa dele durou uns 8 minutos. A gente resumiu aqui para vocês em 1 minuto e meio, né? Senão ia só um bloco aí por conta do Vitor Pereira. A enquete de hoje é sobre ele. A enquete de hoje quer saber: Vitor Pereira está certo ou errado nessa história toda aí envolvendo Flamengo e Corinthians, Madrid? Bom, Sara, a questão aí para mim não é ele aceitar o Flamengo, não é ele vir para o Flamengo. O problema não é esse. O problema é a forma como ele saiu do Corinthians, é o que ele alegou para sair do Corinthians, né? Então, ele cumpriu o contrato com o Corinthians e a partir daí ele pode assinar com quem ele quiser. Ele assinou com o Flamengo, apareceu o Flamengo na jogada, ele quis. É realmente difícil recusar o Flamengo hoje em dia no panorama sul-americano. Ele quis e fechou com o Flamengo. Agora, o que ele alegou para sair do Corinthians foi uma questão familiar, né? E aí ficou uma coisa meio mal explicada isso, porque ele alega uma questão familiar que vai ter que voltar para Portugal e por isso vai ter que sair do Corinthians, por isso não vai renovar. E, de repente, poucos dias depois, como você disse, ele está no Flamengo, está fechado com o Flamengo. Só que a argumentação dele, que se diga isso também, a argumentação dele faz sentido. Por quê? Ele, de repente, decidiu não ficar no Corinthians, decidiu priorizar o problema familiar que ele tinha. Mas aí vem a proposta do Flamengo, que hoje está num patamar mais elevado, que vai disputar até o Mundial. E aí ele balançou. E ele repensou. Ele sentou com a família e falou: a gente pode, eu estou com essa oferta aqui, a gente pode lidar com esse problema? Ou realmente não tem como? E aí a própria família repensou, ele chegou num acordo e fechou com o Flamengo. Então, eu acho que a argumentação dele, para mim, faz sentido. Ana, eu acho que é bem isso que o Madrid falou, assim, ele deve ter conversado com a família dele, né, acertado sobre isso, porque a proposta do Flamengo é realmente algo que mexe, né? O Vitor Pereira comentava que nessa primeira vinda ao Brasil, ele não esperava que fosse receber uma proposta de um clube como o Flamengo. E aí, em dado momento na entrevista, parece que ele até pensa ali as palavras certas para ele falar, para que não ofenda nenhum outro clube. Mas o que parece é que ele sente isso mesmo, de que o Flamengo hoje está num outro patamar e que é um desafio enorme, uma oportunidade enorme também para a carreira do Vitor Pereira, né? Com certeza, Sara. O Madrid colocou muito bem, né, que o maior problema não é ele acertar com o Flamengo, inclusive acho certo, diante até do nível, do patamar que o Flamengo alcançou como aí um dos maiores clubes brasileiros da América do Sul, um dos maiores do mundo também, tem tido esse grande destaque mundial, vai participar dessa competição do Mundial de Clubes que é tão importante. Isso tudo balança mesmo o treinador, balança um jogador na hora de vir para o Flamengo, qualquer proposta que vier surgir, porque realmente é muito difícil você dizer não para o que o Flamengo tem de projeto e também o que ele tem de proposta. E o maior problema disso tudo é a conduta, a forma como essa negociação se conduziu, com pouquíssimos dias de distância, desde quando ele anunciou a saída dele do Corinthians, porque ele, como profissional, ele agiu corretamente no que diz respeito à temporada dele no Corinthians, cumpriu o contrato certinho, escolheu não renovar e deu tchau para a torcida corintiana. O grande problema está nessa questão de essa negociação com o Flamengo ter se dado tão rápido, né? Se dado numa sequência atrás da outra. E aí o torcedor corintiano vê isso como uma falta de respeito, porque ele alegou essa questão familiar.
né, como uma desculpa para não renovar com o clube. E aí que está o problema. O torcedor é muito passional, não é todo torcedor que vai pensar, poxa, mas ele recebeu essa proposta para o Flamengo, seria melhor mesmo para ele pode ter conversado com a família, decidido que é melhor. O torcedor não vai pensar dessa forma. Há várias possibilidades, a gente não sabe de fato o que aconteceu, ele também foi muito explicativo, né, na sua resposta na coletiva de ontem do Flamengo, mas é isso. Ele não está errado em assinar com o Flamengo. Acho que a única visão negativa disso tudo é a forma como essa negociação se deu. Tô com vocês nessa, viu? Acho que faz bem acertar com o Flamengo. É um baita currículo que vai criando aí o Vitor Pereira, mas uma negociação assim espinhosa, né, dentro do contexto que aconteceu.